E a gente já começa o vídeo mostrando que o Pedro Raul já está no bid da CBF e pode estrear pelo Corinthians. Jogador que chega, na minha opinião, agora para ser titular. Né? Se ele vai conseguir ser titular é outra coisa. Até porque a gente tá vendo a ascensão aí do Arthur para centroavante do Corinthians. O Yuri Alberto tá totalmente queimado. Dificilmente eu acho que ele vai ser titular agora nos próximos jogos. Acho que vai esquentar o banco aí por um tempo. E o Pedro Raul tá aí, registrado. Quero que você comente aqui se foi boa contratação, se é bom, se você confia no Pedro Raul. Se é uma boa aposta, comenta aí. E sem enrolação, a gente já traz a informação do Nicola, as fontes dele, falando o seguinte: ao contrário do que disse o presidente Augusto Melo em vídeo vazado, que estaria contratando um meia de 1,90 m, o jogador em questão é um volante, não um meia como foi aqui. O nome ainda não foi revelado, mas nomes como Pogba e Talisca estão descartados. Eu acho até meio lógico isso. Federico Redondo, que eu não conheço muito bem, mas já vi, sei quem é. Seria uma operação financeira muito cara. E a gente fica naquela dúvida, quem seria esse volante, né? Talvez ele fale realmente meia, mas quis dizer ele volante, talvez. 1,90 m para ser um meia construtor, acho difícil. Pelo menos eu não conheço nenhum. E em entrevista ao Meu Timão, o Augusto Melo falou sobre o vídeo vazado, né? Se você ainda não viu o que ele falou no vídeo, mas basicamente ele vai resumir aqui nessa entrevista. Se liga só no que ele falou. E confirma todas aquelas informações passadas ali referente ao Garro não estar disponível no domingo, o Pedro Raul está disponível, à disposição e essa procura desse meia também? Sim, quanto ao Garro, segunda-feira acho que é o último dia. Infelizmente eles têm um prazo e eu acho que eles vão manter o prazo. A gente está rezando para que até amanhã saia essa liberação dele para que a gente possa contar com ele já no domingo, né? Mas fazer o quê, né? Para você ter uma ideia, o que nós estamos passando, muita coisa contra, mas a gente está firme e forte para tirar o Corinthians dessa situação. Sobre o meia, a gente está, como eu sempre venho falando, nós estamos no mercado, nós estamos abertos a novas condições, e é isso que nós queremos. O Corinthians vai sempre estar buscando oportunidades. O Pedro hoje já fez exame médico, tudo certo, está no CT, já assinei contrato, tá tudo tranquilo. Joga domingo? Vai depender do Mano, né? Depende do que ele fizer amanhã, e aí, se Deus quiser, tomara, né? Também não estou falando uma coisa, mas depende deles lá se vai estar à disposição. Esse tweet aqui eu acho muito lúcido, muito correto. 360 milhões da VideBet, 240 milhões da Brax, que é das placas de publicidade, né, da Arena. 200 a 300 milhões pelo valor do naming rights do CT, quase 1 bilhão. E aí ele colocou aqui, ó, esquece títulos por enquanto. O foco do Augusto Melo tem que ser na reconstrução do clube, nas dívidas que a renovação e transparência deixou. É uma situação difícil, mas se você for prestar atenção, ele não tem culpa disso, cara. Dessas dívidas, não tem. A gente vê muito a imprensa martelando em cima dele, porque ele prometeu reforço, aquela coisa toda. Mas ele já tá mudando o discurso, cara. Tá mudando. É feio. Você falar muita coisa, mas só pra ganhar a eleição mesmo. Eu sabia disso, eu não sou inocente. Eu sabia que muita coisa que ele tava falando ali era só pra ganhar a eleição, pô. Ele sabia que quando chegasse no Corinthians ia enfrentar uma dificuldade maior do que ele tava imaginando ali. Ele tava já preparado. Só que eu acho que ele não esperava ser tão ruim. Ele esperava que fosse menos pior. Que pudesse contratar mais jogadores de mais qualidade. Peixonauta corintiano. Até meio estranho, peixe, né, com o Corinthians. Mas enfim. Só temos perspectiva de não falir porque o Augusto Melo assumiu. Isso não é nem opinião, é fato. É fato. Quando criticamos o Augusto Melo, temos que lembrar, amadorismo tem cura na parte dele, né, de se expor demais, falar demais e fazer o que não pode, falar o que não pode fazer, né, no momento. Desonestidade não. Pega dinheiro do naming rights do CT, esquece a ampliação, no caso da Arena, né, vai na dívida empresarial. Bora ver o que o Mano falou aqui sobre o Augusto Melo? Tenho feito críticas ao Augusto Melo por algumas presepadas cometidas nesses últimos dias, mas verdade seja dita, nesse caso do Garro, a culpa não é do Corinthians. A picaretagem partiu do lado argentino. Tanto que quando houve uma ameaça, quando houve ameaça de ir à FIFA, para a FIFA, resolveram enviar a documentação. Agora só depende da AFA, CBF e Federação Paulista de Futebol. Dá tempo pro cara, só um mês. O cara tá tentando limpar uma sujeira de 16 anos. Cara, eu acho até mais tempo que isso, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dívidas passadas, ele obviamente não tem culpa. Porém, não ter contratado um executivo de futebol, ter anunciado jogador sem contrato assinado, ter trazido outro sem alinhar cláusulas e devolvê-lo, falar demais quando poderia ficar quieto, são coisas que merecem crítica sim, verdade. Aí a resposta, desses 3 itens, 3 críticas do Mano, 3 já foram corrigidas.
Augusto trouxe o executivo, Fabinho, e não vai mais anunciar jogador antes de assinar o contrato e de sair no bid. Foi assim com o Pedro Raul, por exemplo. Quanto a falar demais, vai depender da situação. Com o caso do Carlos Leite, não dava pra ficar quieto, realmente. Não é fácil, mano, tirar um grupo que domina o clube por tanto tempo. Jogadores envelhecidos, sem comprometimentos, salários absurdos, acordos que certamente devem ter algum benefício. Devemos cobrar isso, que seja investigado mesmo. Ele precisa mudar o discurso, somente isso. Continuar trabalhando para acabar com todo e qualquer tipo de esquema na base, no profissional, sem massagem com esses jogadores encostados que estão ali só para sugar. Valorizar o trabalho do Fabinho que está começando. É o que a torcida mais sensata está dizendo, e concordo. Para mim, é nisso que o Augusto Melo está correndo pelo certo. Ele está tentando, né? Está tentando e quer ver o Corinthians grande novamente, da mesma forma que é nítido a inexperiência. Vamos torcer e apoiar. Eu sabia que ele ia cometer algumas gafes, principalmente porque o Corinthians não tem esse dinheiro todo pra contratar tanto jogador assim, cara. E ele prometia demais. Só em falar que ia tirar os caras de lá, só em falar que ia fazer uma limpa, isso aí já ia credenciar ele. Não precisa nem falar que o Corinthians ia ganhar título. Falar assim, ó, vamos reestruturar o Corinthians. Pronto, já ganharia a eleição. Aí só que ele se empolgou, né? Empolgou demais, falou demais. Mas enfim, tá começando, é o que eu tô falando, eu falei no vídeo anterior, ele tá começando a mudar o discurso. Mudar o discurso aos poucos, porque não dá, cara, pra manter aquilo ali. Augusto Melo parece ser o dirigente que sabe reconhecer os erros que comete, procura corrigir os mesmos. Isso me parece ser algo positivo. Duílio errava feio e sempre procurava desculpas vazias para justificar. Nunca assumem os erros. Duílio, Andrei Sanches, nunca. Você não vê sempre aquele tom de arrogância, entendeu? Até o próprio Roberto de Andrade, que eu até simpatizava com ele assim, né? E o Augusto, nesse trecho aqui, pra gente fechar, foi extremamente sincero, ligou o modo sincero realmente, e falou sobre a real situação do Corinthians. E agora sim, começou a alinhar o discurso com a realidade, entendeu? É isso que a gente quer, cara. A gente não quer ninguém iludindo o torcedor, não. A gente quer a realidade, a verdade. Bora ver o que ele falou aqui? Agora saindo, Jorge Calil disse o fim da renovação e transparência. Ele acredita que hoje, o que aconteceu nas urnas, tanto na eleição à presidência e agora com a candidatura, com a eleição, né, do Romeu Tuma Júnior, renovação e transparência, ele disse, chegou ao fim. O que soa? O que você escutando isso é um pé atrás? Você acredita que isso realmente aconteça? Como é que faz isso para sua candidatura, para sua gestão, na verdade, não candidatura? Graças a Deus acabou, né? Graças a Deus o Corinthians está liberto. Isso, daqui para frente, a tendência agora do Corinthians é crescer. É o que a gente está pedindo para o torcedor, um pouco de paciência. Nós pegamos uma estrutura, uma herança maldita aí de uma certa forma, que a gente está reestruturando, não é fácil. É um novo time, é uma situação que nós não tínhamos dinheiro, o Corinthians não tem dinheiro, estamos buscando reestruturar tudo isso e temos que montar um time, é difícil e não temos credibilidade no mercado, assinando multas altíssimas, estamos cumprindo, você não tem ideia o que nós já fizemos do dia 2 para cá, mas isso já vai aparecer, vocês já estão vendo aí, tem uma auditoria muito séria que vocês vão estar sabendo de tudo também. E é um novo Corinthians, graças a Deus o Corinthians está liberto. Se você é fiel, deixa o comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.